Deus é quem escolhe, não nós. Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023 e nós estamos aqui para gravar nossos estudos. Meus 3 recadinhos de sempre, você já sabe. Primeiro, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia e deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre este capítulo, às vezes do capítulo inteiro, às vezes de um trecho dele, para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Compartilhe esse áudio com outras pessoas, compartilhe esse áudio para que pessoas também sejam edificadas. Meu segundo recadinho, compre a Bíblia 365. Eu sempre digo que a leitura da Bíblia precisa de método e ela vai te oferecer um método robusto para a leitura e conhecimento da Escritura. Faça esse investimento em você mesmo. E o terceiro recadinho, aqui na descrição desse áudio você vê que nós temos vários estudos bíblicos às segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras na nossa igreja. Também aos domingos temos a escola dominical, domingo às 8h30 da manhã e domingo às 17 horas. Procure conhecer a Bíblia, procure um desses estudos para que você possa ser edificado. Vá lá me ver na escola dominical, domingo às 8h30 da manhã, eu tenho certeza que você será abençoado. Nós vamos ler Isaías 45, entre os versículos 9 e 13. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45, de 9 a 13, é um desses trechos que deixam clara a soberania de Deus. E ele é um texto chocante, porque ele fala no seu versículo 13 que Deus suscitou a Ciro. Ciro era o imperador persa que vai ser aquele que vai salvar Israel do exílio. Então Ciro é alguém poderoso, mas é alguém que não conhece a Deus. Então o texto tem muito a nos ensinar sobre as formas de Deus de agir e sobre como nós temos que nos posicionar diante da vontade soberana de Deus. Ele também desmistifica o fato de que nós recorrentemente acreditamos, que quando alguém é usado por Deus, essa pessoa tem algum mérito próprio, essa pessoa tem alguma coisa boa nela, por isso ela está sendo utilizada por Deus, ela está sendo usada por Deus. E o texto desmistifica isso. Intuitivamente, nós temos a tendência de acreditar que alguém que tem uma vida próxima com Deus tem uma certa unção especial e esse vai ser usado por Deus. E, por outro lado, pessoas que não têm uma certa unção especial não vão ser usadas por Deus. Não raro, isso nos leva a colocar o foco da atuação de Deus nas mãos humanas e não nas mãos do próprio Deus. Israel está padecendo desse dilema aqui com o profeta Isaías. Nessa passagem é o protesto daqueles que se recusam a ter fé. E qual que é a lógica do questionamento? A lógica do questionamento é: Javé, por que você está transformando um não israelita em teu ungido? E assim você está claramente desprezando os descendentes de Davi que ainda vivem em nosso meio. Então, essa é a lógica do questionamento dos israelitas. Por que você está usando um não israelita para realizar a sua obra e está desprezando o povo que é o povo de Davi? Por que você está desprezando o povo ungido? Senhor, por que o Senhor vai permitir que um estranho reconstrua a cidade santa? Porque se é Ciro quem vai libertar Israel do exílio da Babilônia, por que você está permitindo que um
um não ungido faça isso. Se você quiser ler mais detalhes a respeito disso, é importante ver como acontece não somente com Ciro, mas com Artaxerxes. Se você ler lá no livro de Neemias, você vai verificar isso. O profeta responde a essas dúvidas, esses questionamentos dos israelitas, com 2 ais. É literalmente isso, ele responde com 2 ais no versículo 9 e no versículo 10. Esses ais deixam claro que quem governa todas as coisas é o Senhor. Os versículos 11 e 12 mostram ou estendem esse caráter soberano de Deus. E o verso 13 mostra que o comissionamento de Ciro, rei da Pérsia, vai ser um comissionamento feito pela mão do próprio Deus. Os versículos 9 e 10, eles trazem à tona um paradoxo incrível. Como assim um paradoxo incrível? Veja, ai daquele que contende com seu Criador. Ele não passa de um caco de barro entre outros cacos. É engraçado que Israel é vaso de Deus que tem que ser usado para a honra. Nós somos vasos de Deus, mas nós precisamos entender que nós somos caco, que não há nenhuma nobreza em nós, mas que há nobreza naquilo que está dentro do vaso. A graça de Deus está no fato de nós podermos voltar a ser barro nas mãos dele e sermos moldados por ele. O foco está totalmente na ação dele e não na nossa ação. Pensar diferente disso é se rebelar como um filho que questiona por que a mãe deu à luz, ou como um pai que questiona por que o pai é pai. Veja o versículo 10. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dá à luz? Pensar diferente, que você é simplesmente um caco e que você é graciosamente usado por Deus, é como questionar um pai, é como questionar a mãe. O versículo 11 mostra o tamanho dessa rebeldia de Israel, que acreditava que tinha o direito de dar ordens. Olha que interessante. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos? Quereis dar ordens? Isso me faz lembrar uma frase do Seminário Veredas Antigas, em que o pastor Craig Hill dizia que quando nós ganhamos as coisas do nosso Pai, nós deveríamos ver como um privilégio e não como um direito. Assim como o povo de Israel está aqui acreditando que tem o direito de ser um povo diferente e que tem o direito de ser canal exclusivo de Deus. O Schneider vai dizer a respeito desse versículo 12 o seguinte: que resposta Deus dará a isso pela boca do profeta? Ele o faz com uma nova referência ao fato de ser o Criador de tudo. Deus fez a terra e suas mãos estenderam os céus, e ele dá ordem a todos os exércitos celestes. Por isso, é óbvio que também criou nela o homem. Portanto, também Ciro. Para Israel, deveria ser um consolo saber que este Ciro jamais poderia agir por conta própria, mas que é apenas um elo em uma longa cadeia de criaturas. Ao que tudo indica, porém, Israel não quer se encontrar com seu Criador, e por isso rejeita Ciro. Mas Israel precisa tomar conhecimento disso. Deus levantou esse instrumento na sua justiça. O que Deus encaminha em justiça também se realiza em justiça. Israel acredita que é proprietária da bênção e a proprietária do direito de ser usada por Deus. O verso 12, por isso, ela no verso 11 questiona, por isso no verso 11 ela quer dar ordens. No verso 12, Deus vai mostrar que ele criou a terra e tudo que nela há, e dessa forma, os seus atos soberanos vão ser sempre marcados pela sua justiça. Ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é quem realiza todas as coisas. A postura de Israel, e aqui especificamente eu estou falando do povo de Judá, de quem se entende proprietário da ação de Deus, é uma postura típica de quem acha que tem algo especial porque foi escolhido. Ele acha que é superior em função dessa escolha. Aliás,
esse tipo de comportamento vai se refletir no povo judeu durante um grande período nos seus embates com Jesus, que vai vir chamando os gentios, que vai vir falando que não há nada especial no povo, e sim há especial naquele que chamou o povo. A escolha de Ciro mostra algo muito sério sobre ser usado por Deus. Ele era um rei ímpio, mas ele seria usado com um propósito estabelecido por Deus. E eu queria focar nisso. Por isso o estudo de hoje chama Deus é quem escolhe, não nós. Deus é quem escolhe. E é importante a gente entender isso com muita clareza. Deus usa circunstâncias e dons. E isso não traz nenhuma evidência de que a pessoa que foi usada seja cristã. Eu vou repetir isso. Deus usa circunstâncias e dons. E isso não traz nenhuma evidência de que a pessoa usada seja cristã. E mesmo que essa pessoa seja cristã, não evidencia nada sobre a espiritualidade do indivíduo. Quando alguém é usado em seu dom, você simplesmente está usando aquilo que Deus deu e é irrevogável. Não que existe uma certa espiritualidade ou alguma evidência de espiritualidade diferenciada no indivíduo. Há múltiplas evidências bíblicas para isso, e nós deveríamos sempre ir à Bíblia para entender esse tipo de coisa. O próprio Ciro, os reinos da Síria e da Babilônia, que nós lemos aqui no livro de Isaías, mostrando claramente que eles foram usados de maneira soberana por Deus, e foi Deus usando. O caso de Sansão, que apesar do seu pecado, apesar da sua inconsistência, apesar de desobedecer a Deus de maneira recorrente, era usado por Deus. Algumas pessoas podem ouvir isso que eu estou dizendo nesse estudo e pode objetar, pode dizer que essas são exceções. A regra é, se eu sou verdadeiramente usado por Deus, é porque eu tenho uma certa unção especial. A evidência bíblica não dá espaço para isso. A evidência bíblica não leva a esse tipo de conclusão. Ao chamar a atenção da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo mostra que aquela era uma igreja talentosa, que aquela era uma igreja que fazia a obra de Deus ao ponto de dar a vida para ser queimada. Mas o apóstolo vai dizer que se não há amor, de nada vai adiantar. Aliás, o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 12 de 1 Coríntios, antes de falar de 1 Coríntios 13, ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Paulo quer deixar bem claro que a operação em todas as circunstâncias é uma operação vinda por Deus. E aí ele vai dizer no capítulo 13 que eu posso dar o meu corpo para ser queimado pelas pessoas. Se eu não tiver amor, isso não vai adiantar. Outra evidência bíblica para isso, Jesus envia os 12 e eles fazem uma série de milagres. Eles expulsam demônios, eles curam enfermos. E quem está no meio dos 12 fazendo milagres? Quem volta falando junto com todos os apóstolos? Também um apóstolo chamado Judas Iscariotes. Ele está lá sendo usado em seus dons, mas não significa que por isso ele tenha alguma relação com Deus. Deus usa dons, eles são irrevogáveis. Deus usa circunstâncias, ele é soberano. Isso não diz nada sobre o caráter espiritual de quem é usado. O caráter espiritual é revelado pelo fruto do Espírito. Aquele que frutifica, por certo, vai ser utilizado nos seus dons. Mas ele reconhece que qualquer boa ação, qualquer boa dádiva, vem da mão de Deus, assim como Jesus disse. Ele reconhece que qualquer coisa vem da mão de Deus, qualquer uma. Por outro lado, o exercício de dons significa que apenas que você está utilizando, eu estou utilizando algo irrevogável. Isso deveria colocar um coração grato nas pessoas pelo privilégio de ser usado por Deus. Não levá-las a crer que elas têm alguma sorte de unção especial. Assim como Israel achou e questionou o próprio Deus e vai receber como resposta esses ais aqui de Isaías 45, de 9 a 10. Então entenda, se você é usado por Deus, agradeça. Louva a Ele, mas entenda, dons não são frutos. Peça a Deus para que frutifique na sua vida. Os dons vão ser uma consequência, mas isso não mostra que há nada especial em nós. Eu estou aqui ensinando, tenho convicção que eu tenho o dom de ensino,
mas isso é só dom. Isso não diz nada a respeito de uma certa unção especial que eu tenha, até porque esse termo de unção especial não existe na Escritura em todo o Novo Testamento. Um forte abraço para você, Deus te abençoe.